Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao meu curso básico de blockchain e criptomoedas. Eu sou o professor Matheus e na aula de hoje a gente vai falar sobre esse tema, sobre a ideia da blockchain ser um livro-razão imutável. Então, eu quero começar lembrando a você aqui a estrutura de uma blockchain, que eu apresentei lá na primeira aula do meu curso, que é essa aqui que você está vendo. Nós temos aí os blocos, esses blocos basicamente são compostos por 4 informações, que é a sua posição na blockchain, né, no conjunto de blocos, os dados que o bloco contém, o hash do bloco anterior e o hash desse próprio bloco que a gente está trabalhando. Então, essa aqui é a estrutura da blockchain, falei sobre isso na primeira aula do curso, e falei sobre o que é o hash, como ele é calculado, como ele é criado e qual a sua importância na aula 2 desse curso. Dito isso, quero começar aqui com essa pergunta para você. Como se dá a compra de uma casa pelo sistema atual? Claro, se você é um jurista, me perdoe, eu estou aqui apenas falando de uma maneira muito geral, dando um exemplo de uma maneira muito geral, sem, obviamente, entrar em todos os detalhes que implicam nessa ação aí de comprar uma casa. Mas, grosso modo, funciona dessa forma. Você tem lá dinheiro no banco, você compra a sua casa dos sonhos, e aí você, entre aspas, recebe a casa, né? Ou seja, o receber a casa aqui, ele pressupõe 2 ações, né? A primeira delas, é claro, é você ir passar a morar na casa, mas aí você também provar que a casa é sua. E aí vem a segunda ação, que é recebimento, você recebe a escritura, então, da sua casa. Então, de posse da escritura em mãos, é que você comprova que aquela casa efetivamente é sua. Agora, a gente vê esse ponto, quer dizer, a escritura ela é registrada em um cartório para ter validade, né? Ela precisa ser registrada no cartório, e esse registro tradicional aqui, entre aspas, ou seja, sem a utilização de blockchain, ela é feita naquilo que geralmente se conhece como um livro-razão. Seja esse registro um livro físico, o que eventualmente pode ocorrer ainda, talvez, né, de haver registros feitos à mão em um livro-razão, em uma sequência ali, ou mesmo que seja em formato digital. Por exemplo, em uma planilha do Excel. Claro que talvez esses exemplos você pode pensar, mas isso é muito antigo e etc. Mas eu não tenho dúvidas de que em muitos lugares ainda funciona assim. Quer dizer, registros eventualmente de propriedades que estão ali numa tabela do Excel em que uma linha contém nas suas diversas colunas todos os dados necessários para identificar comprador e vendedor. Então, essa seria a forma, digamos assim, em que aquela escritura da sua casa é registrada no cartório. E aí surgem essas 2 questões que eu coloquei aí. Em primeiro lugar, o que ocorre se esse livro-razão for perdido? Lembrando que aqui quando eu falo livro-razão, não estou necessariamente falando de um livro físico em que a pessoa escreve à mão, mas pode ser lá o arquivo do Excel, por exemplo. Então, se esse registro, né, se essa tabela com esses registros for perdida, como é que você vai provar que aquela escritura que você tem em mãos é válida? E o quão fácil é alterar esse livro-razão? Quer dizer, se for um livro ali feito à mão, acho que não há nem dúvidas de que é extremamente fácil. E mesmo que seja um artigo digital numa planilha do Excel, quem tem acesso àquilo dali e quão difícil é apagar essa planilha do Excel ou aquela linha, né, de maneira que a sua escritura não tenha mais nenhum tipo de validade. Então, essa é a ideia por trás da questão aí da blockchain ser um livro-razão imutável. Por quê? Porque se o registro, como eu pus aqui, físico ou digital for perdido, né, ou seja, se ocorrer um incêndio, por exemplo, algo do tipo, um terremoto, o que for, ou se for alterado, né, alguém altera o registro escrito no livro ou altera a planilha do Excel, por exemplo, você perde a propriedade daquela casa. Por quê? Porque não vai ter mais ali a comprovação de que aquela escritura é válida. Daí, então, a vantagem da blockchain como um livro-razão e um livro-razão imutável. Né? E por que isso? Novamente, aquele exemplozinho lá.
Eu tenho o bloco 1 com o registro da casa dos sonhos do fulano qualquer. E aí vai ter então ali os dados, né? Quem é o comprador, quem é o vendedor e quanto que foi pago, vamos supor aqui. Aí eu tenho o hash desse bloco, que aqui supondo-se aí que seja o bloco 1 da nossa blockchain de registro de propriedade de imóveis. Então o hash é 0 na primeira linha, porque esse é o hash. A primeira linha é o hash do bloco anterior, e se esse é 1 a gente não tem, como eu já expliquei em outras aulas. Tem o hash do próprio bloco. Aí eu tenho um novo registro de compra e venda de outra pessoa, que é o registro da casa dos sonhos do Beltrano. E aí, ao registrar na blockchain, eu vou ter ali os dados novamente, compra e venda, outros compradores, outros vendedores, mas eu vou ter o hash do bloco anterior ligando um ao outro. E assim sucessivamente, né? Ou seja, o registro da casa dos sonhos do ciclano e por aí vai. Então percebam que aqui a gente tem uma segurança nos registros. Por quê? Porque se alguém quiser fazer algum tipo de alteração, isso vai dar bastante trabalho, como a gente vai ver. E além disso, como eu pus aqui, mesmo que a blockchain seja privada e guardada no mesmo prédio governamental, já haveria mais segurança pela questão do hash. Ou seja, se eu vou lá, aqui no meu bloco, vou voltar aqui, se eu vou aqui no meu bloco 3 e originalmente está lá, João vendeu para José por R$500 a casa, por exemplo. Essa frase, essa informação gera um hash. Aí depois eu vou lá, né, eles querem ali, por exemplo, diminuir os impostos que eles têm de pagar quando tem a compra e venda. Então tem lá, João vendeu para José a casa por R$200. Essa informação, veja, mudou só um númerozinho, do 5, né, do 500 para 200, o 2, mudou de 5 para 2. Só isso já vai gerar um hash completamente diferente por causa do efeito avalanche que eu falei na aula passada. Então, por causa disso, já houve ali uma clara violação dos dados originais. E mesmo então que essa blockchain esteja lá no cartório, por exemplo, você já vai ter uma garantia de segurança muito maior devido a essa facilidade de comparação dos hashes em uma blockchain. E aí, como eu coloquei aqui, quer dizer, o exemplo que eu dei agora é exatamente isso aqui. Qualquer tentativa de alteração dos dados geraria um novo hash, de maneira que haveria uma falha visível na ligação criptográfica entre os blocos. E seria, obviamente, muito difícil alterar os blocos subsequentes àqueles em que a sua casa está registrada. Então imagine que você, vou voltar aqui de novo, a sua casa foi comprada e ela está no bloco 1. E aqui a gente tem bloco 2, bloco 3 e imaginemos aí que tenha 40 mil blocos já. Você é o bloco 1, você é o Gênesis, o seu registro da sua casa, da compra e venda, sua escritura está registrada no bloco 1, lá no cartório. O cartório agora está usando a tecnologia blockchain. E existem outras 40 mil casas que aquele cartório registrou. Portanto, existem outros 39.999 blocos depois do seu. Imaginemos aqui que alguém queira dizer que aquela casa não é mais sua, né? Vamos supor, só de exemplo, que o seu nome é José. Então, tá lá no bloco 1. José comprou de João a casa. E aí, alguém quer a sua casa e a pessoa vai lá e quer alterar o nome. Agora não é mais José, agora vai colocar Maria. Então, para que a frase fique, Maria comprou a casa do João. E aí, o que vai acontecer? O hash vai ser alterado. E ao ser alterado por essa ligação criptográfica simbolizada aqui pela setinha verde, o bloco 2 já não vai reconhecer aquele hash do bloco 1, porque a mudança da palavra mudou o hash, significa dizer, mudou o conteúdo daquela informação. Portanto, já não é mais a mesma informação original que está ali guardada, que está ali gravada. É dessa forma, portanto, que a segurança, né, está garantida em uma blockchain. Com o passar do tempo, como eu acabei também de dizer, seria praticamente impossível alterar os dados gravados. Por quê? Porque se o seu é o bloco 1 e tem mais 39 mil à frente, para que o último fosse verdadeiro, o hash do último fosse verdadeiro, ele teria de alterar de todos os outros 39 mil registros. E aí você pensa no trabalho, né, que isso ocasionaria, na dificuldade que isso ocasionaria.
Essa ideia de registro de propriedade é um dos exemplos mais conhecidos de utilização de blockchain para além de criptomoedas. Muita gente acha que blockchain e criptomoedas são a mesma coisa, especialmente blockchain e Bitcoin, e não são. Então, registro de propriedade de qualquer tipo. Eu dei aqui o exemplo nessa aula de casa, mas na prática existe registro de diamantes. Quer dizer, quando há extração de diamantes, eles são registrados em blockchain para que se evite a alteração e, consequentemente, se garanta a origem e o fato de que aqueles diamantes não são falsos, são verdadeiros. Ou também um exemplo aqui mais prático no Brasil. Recentemente, a Junta Comercial do Ceará implantou a tecnologia blockchain e está fazendo seus registros na tecnologia blockchain para garantir esse tipo de segurança, né? Então, como eu pus aqui, qualquer situação que possua registros sequenciais pode se beneficiar do uso dessa tecnologia blockchain. E, na verdade, não só sequenciais, mas qualquer tipo de dado que precise ser gravado e que se espere, né, a imutabilidade deles ao longo do tempo, é passível de ser utilizada a tecnologia blockchain, então, para o registro desse tipo de dados. Então é isso. Sobre essa ideia do livro Razão Imutável, era esse o tema da aula de hoje. Se você ficou com alguma dúvida ou se você tem alguma pergunta, deixe aqui nos comentários que eu respondo para você em um próximo vídeo. Muito obrigado por ter assistido, um abraço e a gente se vê na nossa próxima aula. Até lá!